Oi, oi, meu povo. Vamos começar a estudar estatística nessa semana, tá? A gente vai começar a ver isso pelas próximas aulas. Então, basicamente, conceito inicial: o que é estatística? Nada mais é do que uma área da matemática que estuda, coleta, registros, organizações e análise de dados de uma pesquisa. Por exemplo, a gente quer entrevistar a população de Petrópolis, por exemplo, para ver quem tem saneamento básico em casa. A gente vai usar a estatística para fazer essa pesquisa, tá? E a gente vai calcular a porcentagem de quanto tem, quanto que não tem. Então, essa área da matemática que estuda esse tipo de registros, análise de dados de população mundial, do colégio, é tudo estudado por estatística, tá? Então, vamos lá para alguns conceitos básicos. População é o conjunto de todos os elementos dessa pesquisa. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem que fazer uma entrevista no colégio, tá? No Colégio Cândido Portinari. Todos esses alunos do colégio, todos os professores, pessoal da limpeza, pessoal da coordenação, é o que a gente chama de população, tá? Desse colégio é todo mundo que está envolvido no Colégio Cândido Portinari, é o que a gente chama de população, tá? Então botei aqui, a população é o todo, tá? Como se fosse esse círculo maior aqui. A amostra é o subconjunto que a gente tem dentro dessa população. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Nessa população, tá? Que é o grupo total de pessoas envolvidas no colégio Cândido Portinari. E a amostra aqui vai ser apenas um grupo menor que a gente vai entrevistar, por exemplo. Essa amostra menor pode ser, por exemplo, a turma 3007, tá? É um subconjunto desse conjunto maior que é representado pelo colégio. A turma 3007 é um subconjunto do Colégio Cândido Portinari. Se a gente for entrevistar só essa turma, é o que a gente chama de amostra, tá legal? Variável é uma característica, uma descrição ou a atribuição estudada nos elementos dessa população. O que a gente pode estudar, por exemplo, o que a gente pode estudar dentro desse Colégio Cândido Portinari? A gente pode fazer uma entrevista com idade dos alunos, né? A gente vai ter alunos entre 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos. A gente pode analisar também a cor dos olhos, o interesse dos alunos, se eles têm mais interesses em disciplinas de exatas ou disciplinas de humanas. A gente pode analisar a altura desses alunos, o grau de interesse. Então, tudo o que a gente pode analisar dentro de um determinado grupo são as variáveis dele, tá? São os subconjuntos que a gente tem ali dentro. Tudo que a gente pode analisar ali, tá? Aí coloquei um outro exemplo aqui, ó. Uma indústria de automóveis fez uma pesquisa para saber qual é a preferência dos consumidores em algum tipo de automóvel que eles vão lançar. O que eles podem analisar dentro dessa pesquisa desse novo automóvel? O tipo de combustível, se vai ser gasolina, se vai ser álcool, número de portas, 2 ou 4 portas, né? Potência do motor, preço desse automóvel, as cores que ele pode ter. Aí botei um etc. aqui. São várias coisas que a gente pode, né, analisar dentro desse novo automóvel. Então, isso aqui são as variáveis que essa indústria automotiva vai ter nessa pesquisa. Tá? E dentro dessas variáveis, a gente tem dois tipos. A variável qualitativa, tá? Que ela sempre analisa a qualidade do produto, a gente não pode enumerar. E a gente também tem a variável quantitativa. Qual a diferença entre elas? A quantitativa, a gente pode enumerar. Por exemplo, dentro de uma pesquisa, se a gente for pesquisar a altura das pessoas, a gente pode enumerar, não pode? 1,5 m, 1,55 m, 1,60 m. Como a gente pode colocar um número nesse valor, a gente chama de variável quantitativa. Idade, né? 10, 11, 12, 13 anos. Número de irmãos, a pessoa pode ter 0 irmãos, ela pode ter 1, ela pode ter 2. Então, isso aqui é uma variável quantitativa. A gente pode sempre representar com um número. Na variável qualitativa, a gente já não consegue fazer isso. A gente não consegue colocar um número para isso. Por exemplo, se a gente for analisar a cor dos olhos da pessoa, ou ela vai ter um olho azul, ou ela vai ter os olhos azuis, ou os olhos castanhos, ou os olhos verdes. Não tem como a gente numerar. Então, isso aqui a gente chama de variável qualitativa, tá? Grau de escolaridade da pessoa, ou ela tem fundamental, ou ela tem ensino médio, ela pode ter ensino superior completo. Não tem como a gente numerar. Então,
grau de escolaridade está dentro de variável qualitativa. Sexo da pessoa, né? Não tem como a gente numerar, ou vai ser feminino ou vai ser masculino. Cor do cabelo também não tem como. Time que a pessoa torce, né? O time preferido também não tem como numerar. Então, isso tudo aqui, todos esses exemplos, a gente chama de variável qualitativa. E dentro dessa variável qualitativa, a gente tem dois subconjuntos também, tá? Que é o ordinal e o nominal. O ordinal é que existe uma ordem para isso. Por exemplo, se eu for analisar o grau de escolaridade, o grau de instrução de uma pessoa, o que ela pode ter? Ou ela vai ter ensino fundamental completo, ou ensino médio, ou ensino superior, etc. Vocês concordam comigo que para que ela tenha ensino médio, ela tem que ter passado pelo ensino fundamental anteriormente? Tá? Então, existe uma ordem nisso aqui. Como existe uma ordem, a gente chama de variável qualitativa ordinal. Tá? Fundamental primeiro, ensino médio depois, ensino superior depois. Se ela for fazer um mestrado, doutorado, vão entrar posteriormente a isso aqui, tá? Existe uma ordem, então, e não tem como a gente numerar, então vai ser variável qualitativa ordinal. Existe uma ordem para isso. Variável qualitativa nominal é quando a gente não consegue ordenar da mesma forma que a gente faz aqui. Como, por exemplo, a cor dos olhos. Não tem como a gente botar, né? Não vai ser, primeiro vai ser olho azul, depois vai ser... Primeiro não vai ser olhos azuis, depois olhos verdes, depois olhos castanhos. Não tem isso, né? Então, a gente chama de variável qualitativa nominal. Tá? Sexo. Também não tem como a gente ordenar, né? Ou é feminino masculino ou masculino feminino. Time de futebol preferido, a pessoa torce. Também não tem como, né? Então a gente também chama de nominal. Tá? Então essa aqui é variável qualitativa ordinal, variável qualitativa nominal. Agora vamos para a variável quantitativa, que vem de quantidade. Variável quantitativa ela pode ser discreta, tá? Que é sempre representada por um número inteiro. Por exemplo, idade de... Sempre por um número inteiro, né? Por exemplo, número de irmãos que uma pessoa tem. Ou ela vai ter 0 irmãos, ou 1 ou 2. Não tem como uma pessoa ter 1 irmão e meio. Não tem como a gente botar um número decimal, não é isso? Não tem como a gente representar por um número decimal nem fracionário. Sempre um número inteiro. Então, isso que a gente chama de variável quantitativa discreta, tá? E contínua é quando é representado por um número real, tá? Variável quantitativa contínua, um número real. O que é um número real? São todos os números inteiros e números não inteiros, como, por exemplo, idade da pessoa. Uma pessoa pode ter 5 anos e meio, não é isso? A pessoa pode ter 10 anos e 5 meses. A pessoa também pode ter 2 anos completos, né? Pode ser tanto representado por um número inteiro, que é 10 anos, ou por um número fracionário, 10,5 anos. Mesma coisa a altura, a pessoa pode ter 2 metros de altura, ela pode ter 1,5 metro, tá? Pode ser representado tanto por número inteiro ou número decimal. Massa, que é o peso da pessoa. Temperatura, né? A gente pode ter 20 graus num dia, 26,5, pode variar também. E volume, tá? Então, isso aqui são os exemplos de variáveis quantitativas contínuas. Aí tem os química que é muito importante, é muito interessante para a gente não se perder. Dentro das variáveis que a gente pode ter, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativo, né, é que a gente não pode colocar um número expresso por ela, isso aí é certo? Cor dos olhos, cor do cabelo, time preferido. Na quantitativa eu já posso fazer isso. Número de filhos, número de irmãos, idade, tá? Dentro dessa qualitativa, que é variável qualitativa, eu posso ter nominal ou ordinal. Ordinal é que eu posso ordenar, como, por exemplo, grau de escolaridade da pessoa, né? Primeiro fundamental, depois médio, depois superior. O nominal eu já não posso fazer isso. Cor dos olhos, sexo da pessoa, time da pessoa, não é isso? Então, é isso aqui. Quantitativa, discreto ou contínuo. Discreto, a quantidade representada por um número inteiro, como número de geladeiras que você tem em casa, número de televisões, número de irmãos, sempre representado por um número inteiro, não tem como ser 1,5, por exemplo. E contínua, quantidade contínua, a gente já pode ter ser representado por um número fracionário, um número decimal, como idade, peso, né? A gente chama de massa, né? Massa, altura, essas coisas desse tipo, tá? Então vamos para um exemplo prático aqui, ó.
Classifique como qualitativo nominal, qualitativo ordinal, qualitativo discreto e quantitativo contínuo. Para fazer isso aqui, gente, eu acho que o ideal é a gente sempre fazer primeiro se é qualitativo ou quantitativo. Primeira coisa, tá? Número de irmãos. A gente representa por um número, não é? Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4 irmãos. Então, isso aqui é o que a gente chama de quantitativo, né? De quantidade. Sempre começa assim. Eu vou botar abreviado para ficar menorzinho aqui. Altura dos alunos. É representado por um número também, não é? Então, isso aqui a gente vai chamar de quantitativo também. Tá? Cor dos olhos da população. A gente pode representar por um número? Não, né? Ou vai ser azul ou castanho. Então, isso aqui não pode ser de quantidade, tá? Vai ser de qualidade. Então, vai ser qualitativo. Tudo que não é representado por número, a gente chama de qualitativo. Vou botar inteiro, né? Qualitativo. Massa de uma pessoa, o peso dela é representado por um número, né? 50 quilos, 55 quilos. Então, sempre representado por um número. Então, aqui vai ser quantitativo, tá? Grau de dificuldade de uma prova. Ou a prova vai ser fácil, ou a prova vai ser difícil, ou ela vai estar mais ou menos, não é? Então, não tem como a gente representar isso por um número. Então, aqui vai ser de qualidade, né? Não posso representar por um número, qualitativo. Qualitativo. Agora, vamos para a segunda parte. Dentro de quantitativo, gente, a gente pode ter discreto ou contínuo, né? Discreto dentro de quantitativo é sempre representado por um número inteiro. Contínuo já não. Número de irmãos. A gente vai ter sempre um número inteiro, né? Eu vou ter um irmão, 2, 3, 4. Não é isso? Como é representado por um número inteiro, vai ser quantitativo discreto. Tá legal? Altura dos alunos. A pessoa pode ter 1,5 m, 2 metros, 1,8, 1,7, 1,75. Então, nem sempre vai ser um número inteiro, não é isso? Então, não pode ser um quantitativo discreto, porque discreto só representa números inteiros. Vai ter que ser um quantitativo, ó, contínuo. Tá legal? Essa é a diferença dos dois ali, contínuo. Cor dos olhos da população. Vai ser qualitativo que a gente já botou, né? Ou vai ser nominal ou ordinal. Ordinal é quando existe uma ordem, tá? Lembre sempre de ordinal do exemplo de grau de escolaridade, né? O fundamental, médio, superior. Aqui não existe uma ordem, né? Cor dos olhos vai ser azul, verde, castanho, não tem uma ordem. Então, não pode ser ordinal. Consequentemente, vai ser nominal. Vou botar aqui, nominal. Massa de uma pessoa. Já botamos aqui que a quantidade, né? Tem a ver com... Vai ser sempre representada por um número. Mas o olho vai ser quantitativo discreto, que é um número inteiro, ou quantitativo contínuo, que é representado por um número decimal, por exemplo. Como o nosso peso pode ser representado também por número decimal, né? 50,3 quilos, 50,4 quilos, 50 quilos. Então, isso aqui vai ser um quantitativo contínuo, tá? Que pode ser representado por um número fracionário. E o último aqui, grau de dificuldade de uma prova, né? A gente já botou aqui que ele é qualitativo, né? Ele pode ser uma prova fácil, uma prova difícil, uma prova intermediária. Ou ele vai ser um qualitativo nominal ou um ordinal. Vocês concordam comigo que vai ser ordinal? Por quê? Ó, ou a prova tá fácil, ou ela tá de um nível médio, ou ela tá difícil, ou ela tá muito difícil. Existe uma ordem no grau de dificuldade. Consequentemente, vai ser um qualitativo que eu consigo ordenar. Então, vai ser um qualitativo, ó, ordinal. Tá? Aí acabamos aqui. Esse aqui foi o exemplo que eu botei, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem, por favor, perguntem, estudem isso aqui, que isso aqui é uma parte da... É uma parte de estatística que é muito importante, cai muito em vestibulares, muito em Enem, então é muito importante estudar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham nos exercícios, por favor, perguntem, tá?